ao empreendedorismo, olha, havia muitas estruturas dessa natureza na África. Tem muito mito sobre esse negócio de Copa, como se Copa fosse uma coisa assim, que tudo funcionasse no nível de classe A. Não é assim. Lá existiam, por exemplo, serviços de ambulantes, chancelados pela cidade-sede, preparados, pessoas treinadas, preparadas, vendendo comida em barracas, cobertas de toldo, a 50, 100 metros do estádio. Lá no Ellis Park, em outras cidades que eu visitei. Portanto, eu falar do empreendedorismo significa, aí o Richard pode falar com muito mais propriedade, até porque o Sebrae esteve também visitando a África, mas em falar do empreendedorismo é o seguinte, nós precisamos nessa Copa cuidar não só do da grande empresa, do grande empresário. Os grandes empresários, eles se resolvem. Os grandes empreiteiros, os donos dos grandes negócios. É preciso que o Estado, o governo federal, o governo do Estado, pense no pequeno empresário, Cabuz. Pense naquele cara que vendia um churrasquinho de gato, mas é isso mesmo, que vendia um churrasquinho de gato, que se ele for incorporado numa outra lógica, porque, é claro, não dá para vender do mesmo jeito que vendia na velha Fonte Nova, né, o rolete de cana, o churrasquinho de gato e coisas semelhantes, né, não vai mais. Daquele jeito não encaixa. Mas numa nova lógica, se essas pessoas tiverem oportunidade de serem preparadas, treinadas, qualificadas, elas têm o direito de um lugarzinho ao sol. E a gente precisa pensar nisso. Aí é aqui o negócio do legado. Legado não é só viaduto e transporte de massa. Isso é legado também. Mas e os legados sociais? Quer dizer, como é que vai ser para a população que vai continuar residindo aqui? Melhor o quê? Nós vamos revitalizar, Sandra, aquela região da Fonte Nova. Porque na hora que o equipamento vem, você produz em cadeia, e há um ciclo de negócios, né, um ciclo produtivo nesse sentido. Aí, quando você faz isso, você vai produzir ali naquele dique do Tororó uma revolução. Aí vai vir interesse de bares, de restaurantes, de museus, enfim, de uma série de investimentos que vão acontecer. Aí eu fico sempre olhando assim, lembram de uma encosta que tem ali no dique do Tororó? Uma encosta com casinhas, né, com dificuldades, com pessoas que moram em situação, né, do ponto de vista da moradia habitacional muito ruim. Tem que cuidar disso. Não dá para virar ali um lugar onde tem shopping center, casa de show e tal, e ficam os pobres, não é, ali estigmatizados, numa encosta, olhando para baixo e olhando e vendo uma Disneylândia. Negócio bacana, olha ali que estádio lindo, não é? Um bocado de coisa. E essa pessoa, e esse ser humano, vai ser visto? Porque se não fizer, aí a gente coisa, por que está assaltando? Por que está tendo tanta violência? Enquanto o nosso país não romper esse problema da distribuição de renda e não der oportunidade às pessoas sobreviverem, esse problema continua batendo na porta e não adianta subir muro e colocar cerca elétrica. Porque vai chegando e cada vez mais perto de cada um de nós. Portanto, esse é um legado que eu acho que nós precisamos trabalhar quanto à questão da Copa. Vou encerrar para não... Aí tem alguns aspectos de mobilidade, de aeroportos. Aqui São África, só um pouquinho. Alguns números da África. Uma contribuição de aproximadamente 8 bilhões de dólares, 400 mil empregos gerados, mais de 483 mil. São números, inclusive, que precisam ser confirmados. Turistas que desembolsando aproximadamente 1,3 bilhões de dólares durante o período dos Jogos lá, 4 bilhões investidos pelo governo sul-africano, em estádios, transporte, segurança, aeroportos, 3 milhões de espectadores, 18 mil voluntários, esses são os números da Copa, né? Lá na África do Sul. Pode passar. Questão da inovação, volte um pouquinho. Questão da inovação, para finalizar então, o problema da inovação é o seguinte, que a Copa tem que ser pensada em todas essas dimensões, mas ela precisa ser pensada também desse ponto de vista, de como é que a gente articula a inovação, ciência e tecnologia à Copa. Aí a FAPESP já falou um pouco sobre isso aqui, tem editais que podem investir em empresa, porque nós precisamos desenvolver produtos e serviços para a Copa de 2014 que tenham a nossa marca. Se nós não fizermos isso, nós vamos sempre continuar sendo um país que não consegue se colocar em termos de competitividade internacional.
porque a maioria das patentes que são registradas nos Estados Unidos, 85% das patentes, são registradas pelos americanos, ou pelos japoneses, ou pelos coreanos, e nós não temos tecnologia, então ficamos pagando royalties. Então, do ponto de vista da Copa, também é preciso pensar uma política de ciência e tecnologia que seja capaz de alavancar o nosso empreendimento e o nosso produto nacional. Fico pensando, por que é que nós não podemos ter assentos para a Copa de 2014 que sejam produzidos com a fibra da cana? Não é? Que o Senai, eu já soube que tem um projeto com esse objetivo. Quantos outros produtos nós podemos pensar? Não é? Ou nós vamos continuar assim, faz a Copa no Brasil, faz a Copa na Bahia, e faz com a Sony, com a Samsung, com a não sei o quê, ou seja, com todas as empresas multinacionais que nós conhecemos, mas nós não vamos usar o patrimônio intelectual nosso, nacional e local. Então, acho que há a importância de um vigoroso investimento. A FINEP, financiadora de projeto, está pondo dinheiro nisso. Tem um importante projeto chamado 2014 BIS, para investir em cidades digitais, para investir em programas de telecomunicações, em programas outros de outra natureza. E aí eu acho que cabe a criatividade. O baiano é uma marca de criatividade, de potencial empreendedor, associar isso aos investimentos que o Estado está beneficiando. Essencialmente, são essas as considerações que eu gostaria de deixar e encerrar dizendo que nós precisamos fazer, em 2014, um esforço como torcedores. A gente estava brincando aqui, quando falou do Vitória, essa coisa toda, né? Quer dizer, nós somos apaixonados pelo futebol e precisamos, até desse ponto de vista, mudar um pouco também algumas coisas. A disputa é saudável entre Bahia e Vitória. É sempre saudável, porque o baiano, inclusive, não leva isso para o nível da radicalização. Você não vê aqui no nosso estado e na nossa cidade alguém bater no outro. Assim, tem casos isolados, mas não é a tendência. O torcedor baiano é um torcedor pacífico, né? Ele é gozador e tal, etc. Mas é preciso entender, também desse ponto de vista, que um legado da Copa tem que ser e deve ser o fortalecimento do futebol baiano. É bom para o Vitória que o Bahia esteja forte e vice-versa. É uma burrice a gente pensar sempre na ideia de eu quero ver o Bahia na terceira, na quarta divisão. Isso faz com que o futebol baiano seja nivelado por baixo. O Vitória não precisa fazer investimento. O Vitória não vai contratar, não vai ter um time como o do Santos. Por quê? Porque não precisa. Ganha o futebol baiano há 10 anos com um time mediano. Então, se não tiver uma alavancagem do outro clube, o futebol fica sempre aí. Vai ser um futebol provinciano para o campeonato baiano, no máximo, para chegar a um certo estágio. Então, aproveitar a janela da Copa para também fortalecer o futebol baiano. E, nesse sentido, chegar a 2014 com políticas públicas de esporte que fomente o surgimento, não é, de novos atletas. Por que não pode ter o Paulo Ganso, o Neymar e tantos outros formados aqui? Quem disse que nós não temos possibilidade de identificação? Quantas crianças jovens estão aí nas nossas escolas e que têm essa capacidade para 2014 e para 2016? O Usain Bolt, aquele que bateu todos os recordes, né, de corrida, o cara fez isso com 21, 22 anos. Os nossos Usain Bolt são as nossas jovens e adolescentes, são as nossas crianças que estão aí nas escolas com 13, 14 anos e que podem chegar a 2016 como um maratonista, como um grande atleta. É preciso investimento do Estado em políticas públicas e a Copa sinaliza também essa perspectiva, para que nós possamos ganhá-la, ou seja, ganhar a Copa, porque a gente quer o hexacampeonato. Pelo amor de Deus, como disse Lula lá no evento, o Ricardo Teixeira estava sentado e ele falou assim: Ricardo, esse negócio de Copa das Confederações é a Copa que a gente ganha para enganar os bestas para não ganhar 2014. Ele falou isso lá, de viva voz. Adianta ganhar a Copa, a gente quer ganhar, ter o hexacampeonato no Brasil, mas não precisamos mais do que ganhar a Copa, nós precisamos ganhar com a Copa, produzir resultados para o país, né, para o nosso Estado, externalidades que possam ser internalizadas e perenizadas para melhor qualidade de vida, né, para todos os baianos, para todos os brasileiros. Eu agradeço aí a oportunidade de atenção. Vamos ainda ouvir a palavra do coordenador da Unidade Regional de Salvador, senhor Richard Alves,
que vai abordar o tema mapeamento de demandas e programas de apoio ao empreendedor.